Skype, sim. Tá, então vamos falar aqui com a psicóloga, especialista em saúde mental, doutora Ilana Araújo. Doutora Ilana, boa noite. Boa noite a todos. Doutora Ilana, como é que a senhora está vendo essa história desse serial killer? Esse perfil de psicopatia tem recuperação, doutora? Se um cara desse se for preso, ele tem como ser ressocializado? Assim, puxando pelo histórico dele, né, a gente já pôde perceber aí algumas participações a nível de processos de ressocialização, né. O primeiro ato delituoso dele foi em 2009, né, e os primeiros registros a nível de perícia psicológica foram em 2013. Então, ele chegou a ingressar em cursos, né, pertinentes a essa questão da empatia, da ressocialização, mas a gente percebe que não houve eficácia, né, nesse sentido. Então, assim, eu aproveito a minha fala para trazer um pouco dessa questão da saúde mental. Um ser humano que é portador de um determinado transtorno, ele não necessariamente precisa apresentar isso na infância ou nos seus primeiros comportamentos, né? Eu me deparei aí com alguns registros, alguns relatos, falando que ele era uma criança normal, que ele desenhava carro, bicicleta, casa. Então, assim, a sociedade ainda se limita um pouco nesse entendimento. Lázaro, ele não vai ser o primeiro e nem será o último, certo? A gente, mesmo portando um transtorno, a gente não é necessário manifestar ele obrigatoriamente. Doutora Ilana, Gustavo Negreiro está falando aqui. Eu pergunto à senhora, vou virar aqui para a câmera que eu estava olhando para a senhora. Eu pergunto aqui, aí dentro mesmo do Ministério Público, há uns anos, um servidor, ele atirou contra o procurador-geral, o vice-procurador-geral, o Ministério Público, o promotor auxiliar, e ele não tinha nenhum comportamento até então, muito pelo contrário, era um servidor público dedicado. E quando ele foi à júri, acabou estando aí, ele sendo aceita a tese dele, até o próprio Ministério Público pediu, como ele tinha algum transtorno mental. Seria mais ou menos um caso semelhante assim? Isso. Inclusive, eu presto serviço ao Ministério Público atualmente e, assim, me deparo com inúmeros casos nesse sentido. Eu costumo dizer, na minha rotina profissional, que para a gente surtar, para o ser humano surtar, não há receita, não há fórmula, certo? A gente vive uma vida, a gente tem um histórico, a gente tem uma subjetividade e a gente coloca coisas para debaixo do tapete o tempo todo. Insatisfações, inquietações, e isso vai gerar um resultado futuramente. Então, eu não preciso, de fato, apresentar isso, certo? Quando, na realidade, eu chego a um extremo de uma situação, apresentando comportamentos aparentemente naturais. Doutora, dá para identificar um perfil de uma pessoa, de um psicopata, antes dessa pessoa começar a cometer esses assassinatos em série? Sim, com certeza. Mas agora, doutora, processo, só acrescentando a pergunta de Enio, o Lázaro, ele tem perfil de psicopatia ou sociopatia? Bom, primeiro a gente tem que estabelecer aí uma relevância nessa situação. Há uma diferença, certo, significativa entre psicopatia e sociopatia, certo? Por que o sociopata está tão presente na nossa sociedade, né? Porque ele camufla sentimentos, ele camufla emoções. Ele se comporta, ele não se comporta aparentemente com o que diz respeito à sua essência. Ele tem esse mecanismo de dissimular. Já o psicopata, ele é mais impulsivo, mais agressivo, mais severo nas suas condutas e traz a indiferença e a frieza como características do comportamento. Certo? Então, ele não tem uma noção, doutora, então, ele que ele está fazendo? Então, doutora, Sinadino falando, ele é um psicopata. Me fizeram essa mesma pergunta na entrevista anterior. Agora sim, eu trago a complexidade de um diagnóstico, ok? Para a gente fechar um diagnóstico, a gente precisa de uma investigação psicológica minuciosa. Eu trago fatos de um ser humano que tem comportamentos irracionais e atos insanos. De fato, ele não está, racionalmente falando, na sua sanidade. Certo? Mas para eu fechar um diagnóstico, eu preciso de uma investigação minuciosa. Doutora, o Lázaro, ele passou por uma prisão
onde ele foi submetido a uns cursos, né, de tentativa de ressocialização para empatia, sobre respeito à mulher, e passa a impressão que alguns casos são irrecuperáveis, né, que mesmo ele tendo passado pela prisão, na sequência cometeu os crimes novamente e ele tem uma facilidade enorme para matar, meter uma machadada em alguém e pronto. Essa falta de empatia, ela se encaixa onde dentro da personalidade de um criminoso como ele? Especificamente dentro da psicopatia. O psicopata, ele não possui nenhuma parcela de empatia. Ele não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, no momento que eu causo sofrimento, que eu causo dor, que eu manifesto algum tipo de agressão para outra pessoa, e eu nem me importo, nem me comovo com isso, é uma característica da psicopatia. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta, é uma pergunta séria, apesar de não parecer. Mas um abraço, por exemplo, de doutor Drauzio Varela nesse cara. Tinha algum poder de cura nele, alguma coisa assim? A sociedade, ela está muito condicionada a isso, né? A rótulos, né, a condições de cura ou não. O ser humano, ele tem a capacidade, sim, de se ressocializar, ou de restabelecer algum recurso favorável a uma possível cura. Mas, volto a dizer, como a fala aí do amigo anterior, ele se submeteu a cursos, né, e assim, no mecanismo psicológico, na estrutura psicológica dele, ele não tem a menor capacidade de sensibilizar com aquilo ali. Então, fica difícil, porque é um transtorno de fato diagnosticado que caracteriza aquela condição dele. Doutora, desculpa a pergunta, eu sou leigo, mas eu queria saber o seguinte, quem mata várias pessoas, quem é taxado de serial killer, quem mata várias pessoas, no caso, não é um psicopata, assim, ou o psicopata seria só aquela pessoa que mata e não está nem aí? Tem alguma diferença? Doutora? Você pode repetir, por gentileza? Pois não. Uma dúvida que eu tenho. Esses chamados serial killers, eles são psicopatas? Você, quando mata várias pessoas, você pode ser um psicopata. Ou o psicopata é só aquele que mata e aparentemente não vê culpa nenhuma em fazer aquele ato. Não, é um pouco assim compreensível que um serial killer, ele tenha características de psicopatia, né? Tendo em vista que ele comete aqueles delitos sem nenhum tipo de rancor ou sem nenhum tipo de presença emocional naquele ato. Arrependimento nenhum, né, doutora? Exatamente. Então, assim, ele vai ter, sim, a tendência para aquele tipo, aquela caracterização daquele comportamento, né? Mas, assim, a gente precisa de uma investigação minuciosa e a gente considera toda a complexidade da situação. O caso de Lázaro, a gente percebe que desde 2009, né, ele cometeu aí os atos, as ocorrências delituosas começaram em 2009. Então, assim, a gente não escuta de uma hora para outra, né, esses comportamentos não aparecem assim. Eu chamo a atenção da sociedade nesse sentido, né, eu já me deparei com vários depoimentos aí dizendo, ele era uma criança normal, desenhava, brincava, mas espera aí, onde é que está o erro? Onde é que está o extremo da situação? Quer dizer que a pessoa pode passar a infância, a adolescência, aparentemente sendo uma pessoa normal, e de repente surtar. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu posso levar uma vida totalmente tranquila, com comportamentos aparentemente naturais, mas o meu subconsciente, tudo que está sendo processado inconscientemente, está gerando acúmulo para qualquer situação de extrema relevância. E a qualquer momento eu posso sim surtar. Doutora, nós conversamos aqui com a psicanalista, especialista em saúde mental, doutora Ilana Araújo. Doutora Ilana, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal das 6. Ok, eu agradeço também pelo espaço e me coloco à disposição.